Esses são os guardiões da Via Ápia. Ah. Estamos numa via do 4º século antes de Cristo, mais precisamente no ano de 312 antes de Cristo, foi inaugurada essa que é a rainha das estradas, assim já definiam os poetas romanos. Vocês viram algumas semanas atrás, nós publicamos o nosso vídeo em Brindisi, lá na Puglia. O que tem a ver aqui com esse vídeo em Roma, capital italiana? A estrada justamente acabava lá em Brindisi. Começava aqui, acabava lá. Por intenções militares, eles fizeram essa estrada, para se protegerem, mas depois ela foi se tornando uma via muito importante de ligação, por isso que é denominada Rainha das Estradas. E aqui em Roma, nós podemos ver um grande parque arqueológico que se avizinha aqui à estrada. É um complexo incrível que não dá nem para ser visitado em um dia. Só desse trecho de estrada preservada são 16 quilômetros. Tem bastante informações ao longo da via. É possível chegar aqui via transporte público, de táxi, carro de aplicativo ou estacionar o carro aqui pelas redondezas. As pessoas fazem esse percurso também de bicicleta. Tem alguns cafés também ao longo da estrada, um ou outro restaurante. Eu recomendo que vocês venham aqui pela manhã e tragam já um lanchinho aí, alguma coisa para segurar e vocês conseguirem fazer o máximo de coisas possíveis. Muito interessante são as informações históricas aqui ao longo do percurso. Tem também alguns guias que oferecem os seus serviços, porque é realmente um local com uma história bastante complexa. Era uma via que em determinado momento os romanos utilizavam como uma espécie de cemitério, então era prestigioso ser sepultado aqui pelas redondezas, por isso que tem alguns locais com mausoléus. Destaca-se aqui o 3º maior mausoléu de Roma, ele é bem imponente até os dias de hoje. Il mausoleo sorge poco fuori dalle mura cittadine. Aqui nós estamos na parte mais alta da Via Ápia, onde justamente nós temos uma preservação aqui da pavimentação. E algo estranhíssimo, que ainda são permitidos os carros passarem alguns trechos aqui. Coisas de Roma também. Eu acho que os carros deveriam ser proibidos de passar aqui. O que ocorre é que tem algumas residências, vilas, magníficas, então eles acabam permitindo isso. Eu já seria mais radical. Depois da queda do Império Romano, muitas famílias com posses, elas queriam ficar por aqui, porque tinha uma história, tinha uma beleza. Pessoal, nós estamos a cerca de 7, 8 quilômetros do centro de Roma, e aqui se respira já um outro ar. Isso eu acho que em todos os tempos. Então as pessoas vinham para cá para ter as suas vilas luxuosas aqui. Isso aqui não é um condomínio fechado, não é nada disso. É a natureza pura se entrelaçando com a história. E com a história não é de qualquer local. A história da civilização romana. Então, desde muito tempo as pessoas vinham para cá e continuam. É um local que é, de certa forma, um fetiche aqui também, a pessoa viver aqui, quem consegue, Desses locais foram comprados por privados e no início do ano 2000, por exemplo, aqui onde nós estamos, tudo foi revitalizado e aberto ao público.
Hoje, como é o primeiro domingo do mês e esse é um local protegido, tutelado pelo Estado, hoje a entrada é gratuita. Não só esse, né? Por toda a Itália é assim, nós já comentamos com vocês. E a entrada é muito recomendada, porque tem toda uma explicação relacionada ao processo, né, da Via Ápia, como ela foi tutelada durante tantos anos, quem foram os personagens responsáveis por tudo isso. Tem até uma proposta onde você tem uma imersão digital que parece ser bem interessante. Também todo esse jardim onde nós podemos observar resquícios arqueológicos provenientes de um antigo estabelecimento termal de grandes proporções. É legal porque o verde, né, essa jardinagem toda, ela praticamente completa esse cenário. É lindo, pessoal. Vocês sabem quem está aí atrás de vocês? Sim, o cavalo do imperador. Ah, do imperador? Pessoal, essa aqui é uma das vias mais conhecidas dos romanos no mundo e tem um espaço aqui que eu, sinceramente, por mais que nós já moramos na Itália aqui há um tempo, eu não esperava que fosse assim. Você esperava alguma coisa do gênero? A coincidência ou não, né, da gente ter visto lá em Brindisi e ter visto aqui de novo é muito emocionante. E como os romanos eram louquinhos por coisas retilíneas, né? A gente sabe direitinho para onde está indo. Cuidado, né, com o verde, porque nós começamos com, não sei, eu acho que eram centenas no mínimo, né, de pinheiros ladeados assim. Depois agora, nesse instante, a gente está com os murinhos a seco, né, que a gente já teve contato com eles, né, que são de pedras unidas sem nenhuma argamassa. São pedaços e pedaços nessas pedras, né, de história não só da Itália, mas da humanidade, né? Contados realmente em cada pedacinho, em cada pedra, em cada um desses monumentos que a gente tem visto aqui ao longo da Via Ápia. Muitos monumentos funerários belíssimos, incríveis, né? Para a gente ver o quanto os romanos davam importância para a questão além-vida, mas que estão aqui até hoje nos lembrando, né, que a vida é breve de alguma forma também, né? 200.000 anni fa era un grande vulcano. Le colate laviche di quel vulcano hanno creato la pietra basaltica con cui è costruita la strada. Nessa região, na época dos romanos, talvez, ou antes, né, existia também um vulcão. E interessante é que as pedras da Via Ápia são pedras vulcânicas. A gente pode perceber isso porque elas são pedras bastante escuras, mas também são muito fortes, porque estão aí poderosas até hoje. A Via Ápia, na época da Roma Antiga, também era tipo um cemitério. Por quê? Porque na cidade de Roma, na época da Roma Antiga, não se podia fazer sepultamentos na cidade por uma questão de higiene, de saúde pública. Então, eles designaram que ao longo da Via Ápia seria o local dos sepultamentos. Então, existiram infinitos sepultamentos aqui e aqueles que tinham posses faziam grandes mausoléus, os quais a gente vê grandes resíduos, muita maravilha até os dias de hoje. Essa parede aqui, onde eu estou tocando, ela é provavelmente dos anos 1800. Nesse ponto foi sepultado Sêneca. Mostramos para vocês a cidade onde o poeta nasceu, em Córdoba, na Andalucia, na Espanha, no ano 4 a.C. Foi assassinado por Nero no ano de 65. Justamente aqui em Roma, e sepultado nessas imediações aqui da Via Ápia. Dizem que provavelmente seria por aqui, não tem nada especial, um mausoléu. Como que se sabe a posição exata do túmulo aqui de Sêneca? Porque ele foi enterrado na 4ª milha da Via Ápia. E que eu fiz? Eu contei aqui, com a ajuda dos romanos, logicamente. Essa indicação, essa pedra mais clara aqui, essa pedra branca que faz esse contraste com as pedras escuras vulcânicas, elas indicam que estamos na 4ª milha da Via Ápia. Aqui tem outra indicação. Então, até nisso, os caras eram bons. As informações acabam se cruzando e as indicações são precisas.
A complexidade desse urbanismo em época da Roma Antiga era fenomenal. Como nós falamos para vocês, essa era a Regina Viarum, ou seja, uma das mais importantes vias romanas, quiçá a mais importante da Roma Antiga. A largura da via era totalmente pensada para que duas carruagens passassem simultaneamente. Seria uma via de mão dupla, o que nós conhecemos hoje em dia. E ao lado tinham as calçadas feitas assim como hoje nós vemos, em terra batida, o que facilita muito atualmente para a passagem dos ciclistas e também dos cavalos. Legal lembrar que é possível fazer um passeio guiado a cavalo ou de bicicleta ou até mesmo a pé. Tem muitos guias aqui que fornecem esse serviço. Mais um monumento funerário, e esse aqui representa 5 pessoas que foram sepultadas aqui. Ainda hoje nós conseguimos ver esse relevo bem interessante, com vários detalhes aqui da vestimenta e também do posicionamento dessas pessoas que estão com a mão no coração. Achei bem significativo. Como que os romanos faziam para ir daqui até a Puglia, né? O que chamamos hoje em dia. Era uma bela distância. Eles tinham aqui uma rede muito bem articulada. Tinha a questão dos transportes e tinha a questão da comunicação. Tinha vários pontos onde os viajantes podiam descansar, comer alguma coisa e também trocar os cavalos. Assim a viagem seria mais rápida, porque os cavalos já estariam cansados a um certo ponto. Ou seja, tudo era pensado. Se a gente nota que a nossa vida de hoje é apenas uma atualização de tantas coisas que os romanos antigos já fizeram. Para não falar da via totalmente reta aqui, que atravessa praticamente os 2 mares aqui da Itália. Algo muito interessante que traz aqui nesse cartaz é que a Via Ápia, como monumento, ela não está sozinha. Ela também agrega as árvores, e isso está na lei. É interessante é que eles não colocam isso de forma separada, como você disse. Então, tudo faz parte, vamos dizer assim, de um ecossistema patrimonial. Exato, isso que me emocionou realmente, porque alguém plantou essas árvores e a gente devia ajoelhar e agradecer, mas alguém está cuidando dessas árvores, né? Isso também é maravilhoso, cuidando em todos os sentidos, né? Você não vem aqui cortar árvore não, que a lei vai te pegar, né? Infelizmente temos que ter leis, porque as normas civilizatórias, muitas vezes, na maioria delas, não são cumpridas. Algo interessante aqui também que nós estávamos conversando é que esse local poderia ser um grande loteamento. Então você iria morar, por exemplo, se nós tivéssemos assim, né, um dinheiro a rodo aqui, no condomínio Sêneca 2, e eu poderia morar no Imperador Augusto. Não, imagina que terrível isso aqui. Imagina, alguém poderia ter falado: nossa, estamos com falta de área, vamos asfaltar a Via Ápia e botar um monte de prédios enormes aqui. Isso poderia ser apenas um registro literário, uma lenda urbana que um dia teve uma via tão importante assim que ligava 2 mares e ainda liga de certa forma. Eu quero agradecer a todos os membros do canal pelo apoio de sempre, a todo mundo que chegou aqui até o final do vídeo e ouviu a nossa proposta. Muita gente talvez não conhecia esse local, nos escreva aí nos comentários se vocês já estiveram aqui ou se vocês pretendem visitar depois desse pouquinho que nós mostramos, porque esse parque é muito grande e com certeza nós iremos visitar outras vezes. Eu espero a companhia de vocês. É isso, pessoal. Se esse vídeo foi da sua apreciação, se vocês gostaram da nossa proposta, mais uma vez convido vocês a inscreverem, a darem o seu gostei, o seu like. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille.